Se cada coisa que o Congresso legislar ou revogar do governo Lula nós tivermos uma interferência direta do STF, para que existirá Congresso Nacional? Eu acho que essa frase resume muito bem o que aconteceu essa semana no Brasil. Afinal, é exatamente esse tipo de manobra que o governo Lula está fazendo. Obviamente, nós não podemos deixar de comentar o que aconteceu com a deputada federal Erika Hilton, o escândalo dos assessores maquiadores, que a gente não sabe se são assessores ou maquiadores da deputada. E por fim, o cessar-fogo entre Israel e Irã e a promessa de Donald Trump de também ter um cessar-fogo entre Israel e a faixa de Gaza. Oi, eu sou a Thay, criadora do canal Politicando, e se vocês querem análise política corajosa, sem depender da mídia tradicional, vocês podem encontrar aqui. E não esqueçam, diariamente nós temos análises lá nas redes sociais. Para saber mais, me siga nas redes sociais, @ThaySchaefer com 2 R's, que todos os dias vocês vão saber das notícias políticas e uma análise o mais próximo possível da realidade. Indo direto ao ponto da judicialização de todas as decisões do Congresso e também as não decisões do Congresso para o STF. Essa semana, o Congresso Nacional derrubou o decreto do governo Lula que colocava um aumento no IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Para quem ainda diz que o IOF não impacta diretamente na vida da população, sinto informar vocês, mas vocês estão errados, porque o IOF ele encarece o crédito, principalmente para as pequenas e médias empresas. Ou seja, alguns produtos que nós consumimos diariamente que são produzidos por essas empresas, automaticamente terá o seu preço aumentado. Por quê? Porque se o crédito aumenta, o valor desse acréscimo é repassado para o consumidor. E claro, existem outras questões que também envolvem o IOF e que automaticamente o aumento vai para o bolso do brasileiro, porque todo aumento que vem para a empresa sempre acaba acarretando no custo, sendo direcionado para o consumidor final. Mas, nós partindo para a análise da judicialização de todos os processos do governo Lula, o que eu quero dizer para vocês quando eu afirmo que cada processo que o Congresso Nacional analisa contrário ao governo Lula, o governo Lula vai para o STF. Essa semana teve a derrubada do decreto do governo nacional referente ao aumento do IOF. Qual que foi o posicionamento do governo Lula? Conversar com a AGU para verificar se esse decreto vai contra alguma norma da Constituição, ou seja, se a derrubada feita pelo Congresso Nacional é uma derrubada inconstitucional. E obviamente não é. Mas antes de ter a resposta da AGU, o PSOL já entrou com um pedido judicializando para o STF a derrubada do decreto feito pelo Congresso Nacional. Ou seja, parte da base do governo Lula já fez esse pedido, essa judicialização para o STF. E agora, aparentemente, de acordo com as respostas que nós tivemos do Fernando Haddad, o governo Lula também vai entrar com um pedido de judicialização para que o STF analise essa derrubada do decreto do governo Lula para aumentar o IOF lá no STF. O que isso significa? Que o governo Lula não aceita a resposta da população. Por quê? Porque o Congresso, ele representa a população brasileira. Os deputados, os senadores que estão lá, eles realmente votaram de acordo com a pressão da população, a pressão de diversos setores que seriam impactados com esse aumento do IOF decretado pelo governo Lula. Vocês lembram, quando Lula lançou esse IOF, diversas áreas do mercado se posicionaram contrários. E, inclusive, eles tiveram que voltar atrás em algumas partes do aumento do IOF, porque era algo negativo para o governo, para o mercado. Então, essa judicialização é uma forma de mostrar que o governo Lula não respeita a vontade popular, porque o papel do Congresso Nacional é representar a vontade popular. Se o governo Lula gosta ou não gosta, daí é outra história. Mas os deputados e senadores foram eleitos para representar a vontade da população. E se eles votam e decidem de acordo com o que eles acreditam ser a vontade da população, independentemente se ali tem ou não tem negociação com outras áreas, com outros lobbies, enfim, o governo Lula deveria respeitar
e entrar em um consenso ou negociar com o Congresso Nacional outras formas. Só que qual que é o problema aí? O problema é que o governo Lula está tentando aumentar a arrecadação via aumento de impostos, porque o governo Lula está num limbo ali que ele não tem mais da onde tirar dinheiro para conseguir suprir o valor que ele está gastando. Ou seja, ele está gastando tanto que a única forma de ele conseguir sustentar todos os seus gastos é aumentando a arrecadação de impostos. E isso é normal. O governo sempre faz isso quando ele gasta muito mais do que ele arrecada. Ele vai sempre na fonte. E onde é a fonte? A população. Então ele sempre vai achar novas formas de arrecadação. E é exatamente isso que o governo está fazendo. Tanto que o governo Lula, desde que assumiu o poder, já aumentou 24 vezes novos impostos. Um imposto novo a cada 37 dias, mais ou menos. E fora a questão que nós temos do aumento do imposto do IOF e a judicialização da derrubada do Congresso, nós também temos a questão da regulamentação das redes sociais. O governo Lula tentou, no ano passado, em 2024, regulamentar as redes sociais em diversos projetos lá no Congresso Nacional. Nenhum deles chegou a ir para votação, porque o Congresso Nacional achou que aquilo era um absurdo, que não era possível votar aquilo, porque aquilo era uma forma de censurar a população. Então eles fizeram o quê? Não votaram. Qual que foi a decisão do governo Lula? Alinhar com o STF para que eles agilizassem a análise, o julgamento do Marco Civil da Internet, do artigo 19, e a partir disso fosse possível fazer essa regulamentação da internet de outra forma. Só que quando o STF ele faz um julgamento de uma lei criada pelo Congresso, em teoria, ele apenas deve falar se essa lei é constitucional ou inconstitucional. Ele não deve criar um mecanismo legal sobre aquela lei que ele considerou constitucional ou inconstitucional. O único papel dele é falar se aquilo é ou não é constitucional. Qual que foi a decisão do STF? Considerar o artigo 19 do Marco Civil da Internet parcialmente inconstitucional e, em cima disso, na tese, eles criaram um mecanismo legal. Ou seja, eles fizeram o papel do legislativo e ainda na própria tese falaram que esperam com urgência que o Congresso Nacional elabore uma legislação sobre isso. Só que, na verdade, eles já criaram uma própria legislação. Então, esse é o trabalho que o governo Lula está fazendo desde que ele assumiu o poder. Se algum projeto não passa no Congresso Nacional, e esse projeto vai ter um impacto muito grande na política do governo Lula, na política seja econômica, seja na política popular, seja na política social, seja na política eleitoral, o governo Lula joga essa pauta para que o STF ajude ele na construção dessa pauta e na imposição dessa pauta para a população. E isso sim é um problema muito grande, porque o STF ele para de ser um agente neutro, um agente que deveria guardar a Constituição e analisar se as leis do Congresso Nacional são ou não são de acordo com a Constituição, e ele se transforma em um agente político. E como eu já falei para vocês em outros vídeos, a partir desse momento, a população não tem mais para onde recorrer. Porque o último agente que nós podemos recorrer dentro da justiça brasileira é o STF. E se o STF se torna um agente político, não mais um agente de justiça, nós perdemos a nossa última instância para buscar a justiça. E isso é tudo muito problemático. Mas esse processo está acontecendo por conta das decisões e das manobras políticas que o governo Lula vem fazendo. E agora vamos falar da nossa excelentíssima deputada federal, Érica Hilton. Essa semana saiu um escândalo que ela contratou 2 maquiadores como secretários parlamentares. Eu já fiz alguns vídeos para vocês, está lá disponível nas redes sociais, o porquê a Érica Hilton não poderia contratar 2 maquiadores como assessores parlamentares. E se vocês tiverem mais interesse de ter esse conhecimento técnico do porquê a deputada não poderia fazer essas contratações, olhem lá na rede social que os vídeos estão disponíveis. Mas eu queria trazer para vocês o argumento da Érica após esse escândalo. Primeiro, ela trouxe um argumento afirmando que a contratação desses 2 maquiadores era porque eles tinham aptidões técnicas para ocupar as vagas. E eles não faziam só maquiagem. Faziam relatórios, faziam briefings, ajudavam na elaboração e organização de reuniões e enfim. Só que ela deixa muito claro que, dentro das atribuições, eles continuam sendo maquiadores. Ela não fala que a única atuação que eles ocupam
dentro do cargo de assessores parlamentares, enquanto eles estão atribuídos à função de agentes públicos, é de assessores parlamentares, não de maquiador. Essa é a primeira narrativa que a Érica expõe. Depois disso, ela traz uma segunda narrativa, afirmando que ela foi inocente e que ela, inclusive, desconhece o currículo de um dos maquiadores que ela contratou. Isso demonstra o quê? Demonstra que boa parte dos parlamentares, e aqui a gente não fala só de esquerda nem só de direita, aqui vamos falar dos parlamentares como um todo, eles acabam dando cargos de assessoria parlamentar para pessoas próximas sem ter analisado o currículo técnico dessas pessoas. Por quê? Porque eles estão ali fazendo favores políticos. Eles querem pessoas próximas deles trabalhando ali com eles. E obviamente que por um lado faz sentido. Quem não quer uma pessoa de confiança trabalhando ali do seu lado? Todo mundo quer. Só que quando a gente está falando de política, do trabalho parlamentar, da atuação parlamentar, que é custeada com o dinheiro público, existe uma responsabilidade. Então ela até poderia contratar pessoas próximas a ela, desde que ela tivesse ali o senso de responsabilidade de fazer uma análise técnica desses currículos e saber que aquela pessoa que ela contratou era uma pessoa capacitada para exercer tal função. Mas quando ela contrata esses dois maquiadores, ela deixa ali explícito, né, subentendido, que o objetivo dela era literalmente ter dois maquiadores. Era literalmente ter dois assessores para uso pessoal e não para uso político, não para uso como assessores parlamentares. Essa é a mensagem que a Erika Hilton transmite para a população. E eu, enquanto população, digo isso porque essa é a visão que eu tive quando eu li aquela denúncia. Essa é a visão que eu tive quando eu fui analisar os relatórios da Erika Hilton. Por quê? Porque o trabalho dos assessores parlamentares, aparentemente, é literalmente só fazer maquiagem. Então nós precisamos entender que é preciso sim fiscalizar os parlamentares. O caso da Erika Hilton é só um exemplo, mas nós temos que fazer isso com todos os outros. O parlamentar que você votou, se ele foi eleito, tu tem que fazer esse trabalho de fiscalização. Tu tem que acompanhar a atuação dele, como está sendo gasto o dinheiro público, qual é a forma que ele está utilizando os seus assessores parlamentares, se esses assessores estão fazendo um bom trabalho para a população. Esse é o seu papel enquanto cidadão. E o papel dele enquanto parlamentar é deixar à disposição da população todos os materiais para que a gente possa fazer essa fiscalização. A Érica deixou exatamente todos os materiais, ela fez correto, e aí foi analisado e percebido que esses dois assessores, que são dois maquiadores ativos, estavam ali aparentemente apenas para a utilização pessoal da deputada e não para a utilização como assessor parlamentar, do qual eles estavam contratados e sendo pago com o dinheiro da população. E nosso último assunto é Donald Trump e o cessar-fogo entre Israel e Irã. Depois de prometer que ele ia entregar o cessar-fogo lá no Oriente Médio, ele cumpriu e entregou. Isso demonstra que o Donald Trump ainda tem uma influência muito grande. Gostando você ou não do Donald Trump, gostando você ou não dos Estados Unidos, eles ainda têm grande influência em toda a política mundial. E isso diz muita coisa sobre a política mundial, porque aonde os Estados Unidos conseguem se aproximar, ele consegue ter uma interferência. Isso não quer dizer que a interferência é positiva ou negativa. No caso de Israel e Irã, foi positivo, foi conseguido cessar-fogo, e depois Trump deixou muito claro qual que é o seu objetivo com esse cessar-fogo. Trump já tem uma aproximação muito grande com Israel. Os Estados Unidos já têm uma aproximação histórica, né, muito grande com Israel. E o objetivo agora, aparentemente, é que os Estados Unidos também construa essa aproximação com o Irã. Trump, inclusive, falou essa semana que o Irã tende a ser um grande parceiro comercial dos Estados Unidos. Então, é claro, Donald Trump não faz esse tipo de cessar-fogo, esse tipo de trabalho diplomático apenas pela paz mundial. Sempre tem um interesse. E isso não é só o caso dos Estados Unidos. Todos os países, quando eles se propõem a atuar como mediadores diplomáticos diante de uma guerra ou um conflito, eles querem sim tirar algum benefício para o seu próprio país. E o Donald Trump deixou isso muito claro no conflito entre Irã e Israel. Mas agora, ali naquela região, a gente já tem um indício de paz
caminhando, graças a Donald Trump e graças aos Estados Unidos. Além disso, Donald Trump já prometeu que vai ter um cessar-fogo entre Israel e a faixa de Gaza. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas vamos aguardar qual que vai ser a forma de trabalho do Donald Trump para tentar esse cessar-fogo, porque ali é um conflito um pouco mais complexo, não é um conflito muito simples, porque envolve o grupo terrorista Hamas, que invadiu Israel, que acabou sequestrando mais de 200 israelenses e levando ali como vítimas, né, como reféns do grupo, para tentar de alguma forma persuadir que Israel faça as vontades deles, soltem os criminosos que Israel conseguiu prender em diversas tentativas de ataque que o grupo terrorista Hamas fez ao longo de anos ao Estado de Israel. E também tem toda a questão da faixa de Gaza, né? Porque, querendo ou não, ali na faixa de Gaza tem muitas pessoas que são favoráveis ao grupo terrorista Hamas e tem muitas pessoas que não são favoráveis. E até tem o Igor Sabino, que é um especialista, ele disse que tem muitas pessoas que eram favoráveis à paz lá na faixa de Gaza e tentavam buscar esse acordo entre Israel e o grupo terrorista Hamas, e eles também acabaram sendo eliminados pelo grupo terrorista. Então a situação é um pouco mais delicada, mas Trump já disse que vai trabalhar para tentar esse acordo de paz. Aparentemente, a única negociação que Trump ainda não conseguiu avançar de jeito nenhum foi a guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas vamos aguardar para ver se Trump e os Estados Unidos têm poder suficiente para conseguir interferir nessa guerra. O meu posicionamento é que talvez não. Eu acho que Putin tem outros interesses e ele não vai abrir mão. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise um pouco mais nacional do que internacional. E se vocês querem saber notícias políticas diariamente, vocês sabem, 3, 4 vezes por dia tem nas redes sociais análise do que está acontecendo com o Brasil. Então não se esqueçam. Me sigam nas redes sociais e nós nos vemos no próximo final de semana. Tchau, tchau!